Olá, sejam muito bem-vindos à PM Análises. Estamos aqui na nossa missão de construir e levar conteúdo sobre gestão, conteúdo relevante relacionado a sistemas de gestão a todos vocês, para que possamos discutir e elevar aí o nível da implementação dos sistemas, das organizações, né, fazendo o sistema de gestão trazer valor aos negócios que todos nós tocamos e cuidamos no nosso dia a dia, e para isso nós frequentemente aqui criamos e conduzimos essas discussões relacionadas a temas diversos. Eu sou o Flávio Oliveira, sou sócio-diretor da PM Análises, e hoje vou conduzir, junto com o nosso convidado aqui, essa conversa que, como vocês que já acompanham esse canal sabem, é uma conversa absolutamente descontraída, né, sem nenhuma preocupação com o roteiro. Inclusive o pessoal da produção sempre briga comigo, né, para seguir o roteiro e tal, e no final das contas a gente sabe que é muito mais interessante trazer os temas que fazem sentido, trazer experiências, trazer causos, histórias e tudo aquilo que possa ilustrar e levar a você a uma experiência mais interessante, né, uma maneira de conectar essas informações que muitas vezes são técnicas, são burocráticas em certas ocasiões, para a realidade, para um fundamento mais prático, né? Hoje, né, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que está bastante em voga aqui, que é segurança de alimentos, né? E a nossa proposta é falar sobre aquilo que vai além da certificação, ou seja, como construir uma cultura que funcione todos os dias nas organizações. E para isso, né, nós convidamos aqui um profissional muito querido e extremamente competente, nosso amigo Christian Roque. Olá, Christian. Tudo bem, Flávio? Um prazer estar aqui, cara. Muito bom, obrigado pelo convite. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, cara, que é bater papo, né? Então, assim, eu tô em casa, então, né? Batendo papo contigo, eu tô bem, né, cara? Fique à vontade, como diria o Antônio Abujanra, enforque-se nas cordas da liberdade, cara. Aqui você pode falar o que quiser. Mas não é, cara. É terrível essa questão da liberdade, né? A percepção que a gente passa a ter de que nós somos os condutores do nosso destino, né? A partir da liberdade que a gente tem. Isso é assustador, né, cara? Com certeza, tem suas consequências todas aí que a gente já sabe, né? Comecei filosofando muito já, Flávio. Filosofei muito já. Não, de jeito nenhum, cara. Fique absolutamente à vontade, né? Para você, né, que está observando aqui e assistindo esse vídeo pela primeira vez e que já está muito acostumado a me ver e tal, e o Christian estando aqui conosco pela primeira vez, ele é engenheiro de alimentos, formado pela Unicamp, com mais de 2 décadas de experiência no setor de alimentos e bebidas. A aparência engana, né, mas ele já tem bastante experiência aí nesses assuntos. Obrigado. Além disso, né, unindo aí essa formação técnica de engenheiro, ele é coach formado pela Sociedade Brasileira de Coaching, estudioso do comportamento empresarial frente à implementação dos sistemas de gestão. E o que mais, Christian? Só isso, engenheiro e coach? Não, na verdade, eu não parei de estudar, né? Assim, a gente continua estudando, a gente continua aprendendo todos os dias. E aí a gente estava conversando agora há pouco também que a filosofia passou a fazer parte da minha vida há alguns anos já. E aí eu tive a oportunidade de estudar e pós-graduar em filosofia, e a filosofia fez pela minha vida coisas que anos de terapia não fizeram. A filosofia, ela te coloca no centro das decisões da sua vida.
e ela te ensina a fazer as perguntas certas, né? Porque a filosofia não traz exatamente as respostas, né? Mas o Uhum. exercício da filosofia nos ajuda a perguntar certo, né? Pode ser um pouco assustador, mas é bastante interessante. E ajuda muito, viu? Ajuda muito nessa jornada de entender mais sobre como as pessoas funcionam, como nossas emoções funcionam, Uhum. para onde a gente direciona sentido, propósito, essa busca, né, que é comum a todos nós e está presente na indústria de alimentos e bebidas também, em todas as camadas, né? Então, assim, você conhecer mais sobre esse universo, né, Uhum. isso te ajuda, isso nos ajuda a entender melhor onde é que a gente coloca, encaixa cada peça para fazer essa cultura, essa engrenagem funcionar, né? Porque não é só requisito, né, Flávio? Claro, Tem os anseios de cada um, né? Acho que a gente vai ter oportunidade nessa hora com aqui de falar certeza. sobre isso. Não, com certeza. Eu acho que isso é uma competência que complementa muito bem, né, essa competência técnica que, né, ao longo dos anos a gente vai construindo, e também a ideia da gestão e procedimentos e metas e objetivos, mas muitas vezes a gente esquece de que tudo isso é tocado por pessoas, né? O CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs ali que precisam ter uma unidade, ter um objetivo É. comum. Cada um deles tem as suas expectativas, as suas histórias para contar, os seus anseios. Então, realmente é bastante interessante ampliar essa visão, e acho que o teu caminho é excelente para isso. E, né, claro, a gente conta inclusive com isso, né, Christian, para você trazer aí um pouco dessa experiência e dessas histórias de como essa visão ampliada aí faz com que as empresas possam ter resultados melhores e os negócios possam prosperar de uma maneira melhor, né? Vamos lá, Só fazendo Flávio. assim uma breve introdução e já te provocando desde o início, você vai sofrer isso o tempo todo aqui comigo. Estou aqui para isso. É claro, né? A gente escolheu esse tema porque a gente percebe, tanto aqui na PM Análises, quanto conversando com pessoas do setor, né, que existe do setor de gestão em geral, certificadoras, com Sim. outras consultorias, pessoal que milita aí na área da gestão, que tem, a gente tem percebido um aumento da demanda, em geral, claro, por sistemas de gestão, por certificações, por ESG e todas a sustentabilidade, todas as questões que estão relacionadas a essa prestação de contas que as empresas precisam fazer às suas partes interessadas, mas tem um movimento especialmente interessante na área de alimentos e bebidas, né? Essa é uma percepção só minha, ou você concorda com essa ideia? Você tem também percebido esse movimento das empresas desse setor buscando certificação, ou independente da certificação, uma organização empresarial que leve em conta esses princípios da gestão de alimentos e bebidas? Ô, Flávio, eu acho que sim, eu acho que a gente já passou por um pico, né? Mas esse pico não tem uma característica de sobe e desce, né? Então, acho que a gente alcançou um pico lá atrás, puxado por grandes organizações Uhum, globais, grandes players, né? Então, tem um uhum, pico ali, e aí depois tem uma curva residual que a gente está vivendo, né? Então, tem muita gente chegando agora para a certificação uhum, dentro da indústria de alimentos e bebidas, né? Mas eu acho que a gente viveu esse pico há alguns anos atrás, mas a gente ainda tem uma curva, né, bastante interessante, com bastante gente chegando. E como eu também sou bastante provocador, e eu acho que a gente tem essa oportunidade aqui, é uhum. importante sempre a gente entender os motivos pelos quais as organizações buscam a certificação, né? Fatalmente, né, a maior parte das organizações acaba buscando a certificação por propósitos comerciais, né? Então, é Certo. porque é uma demanda do cliente, então preciso apresentar uma certificação porque eu quero exportar, porque eu quero vender para o cliente A ou B, porque eu quero precificar melhor, posicionar melhor o meu produto, então eu preciso ter um certificado, e aí eu vou lá e invento essa ideia da certificação. A gente vai Uhum, falar aqui, nesse tempo que a gente vai ter juntos, a gente vai falar bastante sobre a formação e a transformação de uma cultura
positiva para a segurança de alimentos, a gente tem que ter em mente que a ideia original de certificar-se, né, não é um propósito, uma finalidade comercial, né, mas é fazer o certo pelo certo, né? E a questão da segurança de alimentos em particular, Flávio, ela nos toca bastante, porque, assim, se você compra, sei lá, um notebook, um computador, um celular, e eventualmente ele não funciona, né, ou ele não atende às suas expectativas, paciência, mas era um computador, era um celular, enfim. Um alimento é diferente, né? O alimento, dentre o universo de características que compõe o alimento, pode ser doce, salgado, amargo, azedo, a embalagem pode ser abre fácil, abre difícil, enfim, o que seja, mas é uma característica fundamental do alimento, que é uma característica de sua qualidade, é a inocuidade. Então, ele não pode fazer mal para a saúde do consumidor. Então, a gente não pode nunca perder isso de vista. A questão da qualidade, quando a gente olha para o alimento, a gente não pode jamais deixar de falar sobre a segurança do produto, a segurança daquele alimento. Por vezes, a indústria de alimentos, ou o negócio, o setor de alimentos, chama para a participação pessoas, profissionais e empresários, né, que não têm exatamente essa visão. Eu acho que esse é um ponto importante da gente iniciar as discussões, inclusive sobre dentro desse contexto de aumento de demanda, para a gente entender exatamente o que significa você, primeiro, querer empreender e ou fazer parte de um negócio da indústria de alimentos. Né? E tem muita responsabilidade envolvida nisso. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender que uma jornada de certificação, para a gente alcançar um certificado, jamais, né, deveria levar em primeira conta uma questão comercial, que não fosse exatamente o propósito e o sentido que está por trás daquela norma, que é fazer o certo porque é certo. Né? Então, com a segurança do alimento, não se pode negociar. Então, eu acho que sim, existe uma demanda muito clara. O que eu desconfio é que essa demanda ela se apresenta pelos motivos que tornam difícil a gente trabalhar a cultura da segurança do alimento, que é quando a gente bota foco na certificação pela oportunidade de negócios que ela gera, sabe? Sim, sim. Sim, porque aí o empresário é das coisas que, independente do setor, e claro, né, para alimentos e bebidas, talvez com ainda mais ênfase, é uma das premissas que a gente tem que adotar quando implementa o sistema, é de que aquilo precisa fazer sentido ao negócio, né? Que, de fato, e aí, claro, para alguns negócios a expectativa e a regulação, os impactos de algo mal feito podem ser muito maiores do que em outros negócios, mas que é claro, né, que antes de qualquer coisa, o tomador de decisão precisa estar preocupado com a sustentabilidade do seu próprio negócio, né, em qualquer direção que ele vá. Então, talvez porque esse seja um ramo que tenha atraído muita gente, e aí, claro, né, a gente vai falar aqui de segurança de alimentos, tanto no nível da produção, né, também no nível da preparação de alimentos prontos para consumo, ou seja, a gente vê um boom aí em o agronegócio, que de certa maneira é onde boa parte disso começa, né, da cadeia produtiva lá atrás, né, então a gente também vê movimento grande acontecendo nessa área, né, de empresas que procuram de alguma maneira se organizar, né, para poder endereçar e tomar conta de todos esses mas riscos, sabe, né? te ouvindo falar, me lembra, te ouvindo falar, e para fechar o raciocínio na abertura, a indústria de alimentos, o negócio de alimentos, eu não quero falar só de indústria, tá? Eu quero falar da indústria que seja grande, estruturada, mas do negócio do alimento, que é um negócio artesanal, né? Sim. Tem uma característica que a diferencia da maior parte das outras indústrias, que é assim, todo mundo, para mais ou para menos, cozinha. Todo mundo, em tese, tem uma cozinha em casa, né? Então, você já fez um brigadeiro, você já fritou um ovo, você já fez um arroz. Isso, por si só, não dá à pessoa o título, né, de capaz de manipular alimento
com responsabilidade para uma grande parcela da população. Eu falo isso porque pode parecer estranho, mas se você vai para uma indústria e eu vou produzir uma nave espacial, né? Gente, eu não sei fazer uma nave espacial porque na minha casa eu não consigo produzir, porque não tenho os elementos para produzir uma nave espacial. Eu vou para aquela indústria, né? Eu estou falando nave espacial para caracterizar bastante algo bem É o remoto outro para nós, extremo, né? mas É o outro eu extremo. posso falar de pneu, eu posso falar de bicicleta, eu posso falar de automóvel, eu posso falar de coisas, né, que são mais reais, factíveis para a gente, mas você vai para uma indústria dessa direcionado para uma ideia de cumprir padrões, requisitos e normas que você não conhece previamente, não teve experiência anterior e aceita aprender aquele jeito de fazer. Quando você já fez brigadeiro, você já fritou, você já fez uma geleia em casa, quando você vai para a indústria, você vai, isso aqui eu corrijo jogando um pouco mais de açúcar, isso aqui eu deixo um pouco mais de tempo para Sim. pegar o ponto. Então, as pessoas, elas, de certa forma, transportam a experiência que elas têm em casa, isso é muito importante, para dentro da indústria, para fazer pequenas correções, pequenos arranjos, e aí o padrão é colocado em risco. Então, tem essa característica, ela é residual, mas ela não é desconsiderável dentro da indústria de alimentos, essa característica de pessoas que julgam que poderão fazer correções a seu modo dentro da indústria e afastam com isso os produtos dos padrões. Porque se eu deixar um pouco mais, não vai dar nada não. Ou depois eu corrijo adicionando um pouco mais de amido para dar uma liga, para dar o ponto. Então, você sabe que tem essa confusão, essa confiança de que a gente tem, de que a gente sabe mexer com o alimento. Na minha cozinha, eu não uso touca, eu desconsidero eventualmente a possibilidade de ter higiene dentro da indústria, porque assim, eu cresci em casa, experimentando nas costas da minha mão o ponto daquele alimento. Então, é natural, você pega ali, salvo algumas situações, um queijeiro na indústria, né, de queijo, é muito comum, o queijeiro ainda tem contato com o produto para enxergar o ponto da massa, o cervejeiro também tem muito isso, do sensorial e tal, mas ainda assim, ainda em outras funções, existe essa intenção de ter contato para ser o dono da receita, dar o seu jeito, o seu toque. A gente já Entendi. sofre um pouco com isso, Flávio. É legal pensar desse jeito, né? Porque realmente é algo familiar, né? Assim, algo que nos é familiar. Então todo mundo se julga um pouco especialista, né? Com algum background nisso. E aí é tentador você subverter um procedimento, interessante. Sim. Você entendeu perfeitamente. Essa é a ideia. Interessante. Não, interessante. E aí isso aí leva a gente para também para a parte do que a gente gostaria de explorar aqui, que claro, né, a PM Análises, e eu acredito que você também, fica à vontade também para contar um pouco dessas histórias, né? Nós, de certa maneira, trabalhamos de acordo com certas referências, né? Então, é uma norma, é legislação, você tem bases, critérios de auditoria, você tem referências segundo as quais você orienta a implantação de um sistema ambiental, de um sistema de saúde e segurança, um sistema de compliance, mas, né, muitas vezes, aquilo que a gente vê como fundamento para uma certificação, na prática, é diferente, né? Assim, as empresas têm uma grande dificuldade, como parte disso que você contou, já imagino que seja um pouco da resposta, né? Essa ideia de que eu posso fazer um pouco diferente daquilo que está estabelecido e vai dar certo do mesmo jeito, ou vai ser ainda melhor do que estava na receita ou que estava no procedimento. Mas, por outro lado, você tem as regras que precisam ser cumpridas, né? As questões de contaminação, a utilização dos utensílios, o controle de processo, temperatura, pressão, acidez. Quer dizer, você tem vários e vários parâmetros que são estabelecidos ali para serem seguidos. E o auditor, quando vai, por exemplo, auditar uma empresa desse tipo para certificação, ele normalmente olha para o cumprimento desses procedimentos, né? Ele procura justamente a conformidade a essas referências, afinal é instrumento que ele tem para trabalhar, é a norma, né? Contra o qual ele vai comparar aquilo que está
acontecendo. Mas dentro desse princípio da tentação das pessoas fazerem um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, um pouquinho mais rápido, né? Usando ali o pozinho de pirlim-pim-pim, como é que na prática você se depara, né? Você, na tua experiência, assim, o que é mais difícil? É atender a norma ou é fazer as pessoas entenderem essa necessidade e terem uma cultura aí que esteja voltada para a questão da segurança final, né? Que é a gestão do risco como um todo? Claro, você sabe que, assim, os arranjos vão acontecer, tá? Eles vão fazer parte da rotina, né? A questão é que talvez os registros não mostrem, né? Eu vou ser bem agudo nesse ponto, e é uma pena, mas assim, a gente precisa ser bem agudo e o nosso público aqui que está assistindo ser bastante direto. Eu não tenho também por que aqui ficar inventando algumas histórias aqui Claro. sobre o que seria o ideal. A gente está conversando na prática, como acontece na realidade. As indústrias têm questões diversas em relação à infraestrutura, questões de ambiente de trabalho, de mão de obra, né? Desde da capacitação da mão de obra que seja qualificada até a dificuldade de obter uma mão de obra especializada, enfim. Então, as indústrias lidam com uma série de dificuldades e pressões por resultados, né, que acabam impactando na forma como a operação vive o dia a dia. Então, a operação também é submetida a muitas pressões, porque essas pressões elas vêm cascateando, né? Claro. Então, alguns arranjos eles vão acontecer ou porque aquele indivíduo pré-julga né, a sua forma de fazer talvez melhor, que é o que a gente falava agora há pouco, mas principalmente pelo fato de que as pessoas estão sofrendo essa pressão e aí elas precisam fazer arranjos para conduzir os processos para uma entrega, eventualmente uma entrega de volume, de meta, para bater o indicador do dia, uma eficiência de linha, enfim, que seja. E a minha preocupação é que os registros não mostrem. E por que eu digo isso, Flávio? Bom, eu tenho uma história como auditor, né? Antes de virar consultor, 80% do meu tempo era como auditor normativo, né? Dentro da gestão da qualidade e da segurança do alimento. Depois, para mim, como auditor, ao perceber os arranjos, eu entendi que faria mais sentido para mim atuar como consultor. E aí, logo na sequência de consultor normativo para formação da cultura de qualidade. Que aí para mim, para quem eu sou, faz muito mais sentido. Mas, enfim, quando a gente está envolvido com auditorias, enfim, a gente percebe, né, que os registros eles foram aprendidos, né? Eu tenho algumas certezas, né? Quando eu conheço as organizações e converso com as organizações e com o processo de auditoria e certificação, eu costumo dizer o seguinte: olha, eu tenho uma certeza, você vai passar, você vai ser certificado, porque você vai aprender a fazer, né? E a consultoria, eu no papel de consultor, meus pares, né? Nós entendemos como esse sistema funciona, nós preparamos as organizações para o grande momento da auditoria. Esse é o papel do consultor, é um dos papéis do consultor, é preparar a organização, e a organização pega aquilo para si, especialmente no dia da auditoria, né? Então, ela vai lá, ela reproduz aquele comportamento que ela aprendeu, que foi um comportamento aprendido, e ela vai voltar a pensar nele daqui a um ano, né, no próximo ciclo de auditoria. E nesse intervalo, o que resta entre uma auditoria e outra é a cultura, é o que é real, é o que acontece todos os dias, que são as dificuldades. Então, aí acontecem os arranjos, as negociações, as concessões, elas residem aí. Então, a cultura ela não se mostra num evento de auditoria. E por isso eu bato tanto na questão do requisito de cultura dentro das normas, né? Eu acho bastante pouco eficaz, assim, principalmente a forma como ele é apresentado dentro de práticas que se repetem. Você pega hoje um requisito de cultura
em qualquer norma, né, baseada nos requisitos, por exemplo, a questão da segurança de alimentos do GFSI, isso não tem novidade, né? Então, é a mesma coisa que a gente sempre viu. Então, é o compromisso da direção, é baseado em treinamento, é baseado em indicadores. Isso aí a gente conhece desde o início das normas. Então, Uhum. assim, a cultura não é mais sobre o quê. Os o quês, eles são conhecidos. A questão é como. Uhum. Como é que a gente vai fazer isso virar todos os Uhum. dias? Acho que esse é o ponto. Os requisitos de cultura, eles apresentam os caminhos em cima de algo que já é conhecido há muito tempo, sem absolutamente nenhuma novidade. Agora, o como chegar lá, aí a gente precisa entender que permissões a gente dá para essa coletividade chegar lá, porque são muitas pressões, né? A alta É. direção, as lideranças sofrem muita pressão por resultado, elas precisam entregar para acionistas, precisam entregar resultado para investidores, precisa pagar tributos e salários. Então, assim, a alta direção tem pressões muito características, a alta gestão, a média gestão, os gestores imediatos da operação, e a operação vem tudo cascateando, né? Sim. Claro, com aspas diferentes, mas todos submetidos a uma pressão para fazer o negócio rodar, e às vezes a gente esquece o que sustenta esse negócio é o propósito original de entregar alimento seguro. Às vezes a gente esquece disso, cara. Assim, acho que é um grande desafio, tanto para quem implementa, para quem opera, obviamente, um sistema de gestão, quer dizer, a organização que está se organizando ali, se adequando, para a gente que precisa levar isso até essas organizações e para o sujeito que vai auditar, né? Porque, diferente de outros temas, você não tem um formulário, assim, cultura da empresa, em que você preenche e demonstra isso. É o que você falou, é a falta de registro, né? A incapacidade de ter registro para essas coisas, né? Eu não sei, a minha visão, eu ainda não encontrei nada diferente disso, é que a cultura, no final das contas, nesse contexto que nós estamos discutindo aqui, ela é o resultado de todo o resto, né, cara? Ela é É, uma coleção de evidências, uma coleção de, olha, você tem indicadores muito bons, né? Mas por outro lado, você tem o índice de reclamações internas no canal de denúncia é muito alto. Você tem sim, inclusive, rotatividade em determinados setores acima de outros, porque ali a chefia não né, não atua da maneira correta. Então, você não tem um veredito, né, final para dizer assim, olha, a cultura é boa ou ruim, não é? hum, Até eu até atribuir essa qualificação me parece ser algo temerário também, né? sim, Cultura é sim, cultura, sim. boa É ou bom que ruim você tenha, é a que temos, é né? bom que você tenha trazido isso, porque a cultura é uma fotografia. A cultura, no final do dia, é quem a gente é. Eu também evito falar sobre cultura boa ou ruim, tá? Perfeito. O mais perto disso que a gente chega é falar sobre uma cultura positiva para os resultados da segurança do alimento, por exemplo. Então, a gente Perfeito. pode falar sobre uma cultura positiva, quer dizer, uma cultura que aproxima você dos resultados. Mas boa ou ruim, a gente evita, né? E muitos autores evitam também essa caracterização. A cultura é uma fotografia quem a gente é, e aí muitas vezes não cabe um julgamento, cada organização vai ter ali o seu DNA, né, e apresentar para nós essa cultura. Como avaliador da cultura, que é o que eu faço hoje, 80% do meu tempo, Ah, são avaliações de cultura, diagnósticos de cultura dentro das organizações, de alimentos e fora dela já, inclusive, mas, assim, dentro dessa intenção de avaliar cultura, o papel do avaliador é tirar fotografia e revelar para a organização, olha, a cultura é essa daqui. Agora, a reflexão sobre se isso ajuda vocês a chegar nos seus objetivos, aí depende de diversos fatores. Porque aí depende do que a organização tem como sentido, propósito, visão, uhum. missão, depende do caráter. O caráter, eu não tô querendo fazer qualificação de bom ou ruim, mas da característica Isso. daquela Uhum. liderança, daquela organização, o que ela quer para aquele negócio. Porque, assim, se a gente for pensar, Flávio, muitas pessoas na indústria de alimentos não escolheram estar ali. Alguns empresários
que trabalham na indústria de alimentos enxergaram, dentro do negócio da fabricação do alimento, uma saída, uma alternativa, né, que pode ter sido a única via para aquela pessoa empreender. Então, a pessoa, talvez, ela não tenha pensado originalmente em trabalhar com alimentos. Isso acontece em todos os graus, tá? Então, assim, é o empresário que decidiu mexer com o alimento, mas também o operador que não conseguiu se qualificar para se posicionar em nenhum outro ramo e acabou operador dentro da indústria de alimentos, né? E aí essa pessoa que nunca tinha pensado em trabalhar com alimento, de repente ela está dentro da indústria tendo que seguir procedimento, boas práticas de fabricação, anotar registro, controlar temperatura, controlar vazão, num universo que ela nunca imaginou. Então, quando a gente fala dessa formação da cultura, né, dessa caracterização, né, esse recorte, essa fotografia que caracteriza as organizações, a gente tem que resgatar desde lá atrás, né, como é que esse negócio tem início, porque isso vai impactar, inclusive, na sequência do trabalho, se aquela certificação que eu proponho para o meu negócio tem um desejo genuíno de ser bom e produzir produtos seguros, porque, em essência, é quem eu sou, e porque, eventualmente, eu decidi mexer com alimento para entregar para o meu público os melhores e mais seguros alimentos, essa é uma coisa. E a outra coisa é o seguinte, olha, eu só estou aqui porque eu caí desse negócio aqui, eu vou precisar certificar essa porcaria dessa certificação, por dar um trabalho danado. Então, faz esse negócio para mim, pega aí uma consultoria que garante a certificação, traz para mim aqui, bota esses caras para trabalhar, não me envolve e me deixa esse certificado aqui que eu preciso vender para o Japão. Eu preciso vender para os Estados Unidos. Então, tem de tudo, sabe, Flávio? Sim, nesse segundo cenário, é claro que você orientar a organização para uma cultura positiva é mais difícil, né? Porque você não tem uma liderança que impulsiona, então é claro que vai ser mais difícil. Há soluções? Há algumas soluções, há alguns caminhos, mas é muito mais difícil do que quando você pega alguém que empreende, né? Ou que é a principal liderança de um negócio na área de alimentos, que tem o propósito de servir, né? O propósito de entregar alimentos seguros, é totalmente diferente. E eu acho não, né? Com certeza isso se manifesta também, né, Christian? E também seria legal você falar se tem alguma diferença ou não, como é que na prática isso acontece, também, mais uma vez, em vários setores, mas também me parece um pouco mais especial aí, até com as consequências talvez mais especiais também, o fato de que muita empresa, principalmente as pequenas e médias, ou a que um dia foram pequenas e médias, terem saído de núcleos familiares, né? Tem muita Isso. indústria, muita empresa familiar, né, cara? É Ou seja, isso, alguém herdou do, né? Esse é o cenário que eu te trago, Flávio, quando eu falo sobre essa preocupação de que o cara empreendeu lá atrás como a única alternativa que tinha, era um negócio de família, ele começa fazendo, sei lá, uma geleia num tacho aberto, a ele, a esposa, ou o marido, o filho, bota lá a criança para mexer um tacho, invasa ali vaza quente no vidro, tampa e começa a vender aqui e ali, o negócio cresce, daqui a pouco esse cara vira um empresário, passa a ter que rotular o produto, tem que registrar, e aí tem que ter um APPCC, e aí de repente a vigilância bate na porta, as coisas vão acontecendo, né? A pessoa só queria vender geleia, e de repente ela agora, uma oportunidade de mercado surge para ela, mas ela vai ter que ter uma ISO, né? E aí ela não se preparou para isso, não entende. Então, assim, de novo, tem de tudo, né? Agora, também tem aqueles que querem entregar para o mercado o melhor de si. E aí, nesse momento, você tem a plena condição de colocar ali, traçar ali uma jornada para o desenvolvimento da cultura de segurança de alimentos muito positiva. Mas a gente tem que aprender a lidar com tudo, Flávio. Como consultores, que eu sou, você a gente tem que aprender a lidar com diferentes situações, né? Sim, cara. Não, e aí, claro, se adaptar e claro, né, levar em conta a nossa
vocação e a nossa missão, que com palavras diferentes, no final das contas, acaba sendo, imagino que parecida, né? Que é levar a clareza, né? Levar a transparência e levar a orientação para o empresário tomar a decisão correta, ou pelo menos ter maior lucidez para tomar a sua decisão. Correta ou não, já muitas vezes pode não ser escopo daquilo com que a gente faz, né? Mas levar clareza, levar lucidez para essa decisão é algo muito, muito interessante. Cris, levando para um caminho, né, assim, mais direcionado até para a questão das certificações, então, assim, assumindo que o empresário decidiu implantar uma norma ou decidiu buscar uma certificação, seja lá qual for o motivo, né? A gente já entendeu que tem motivos diferentes para isso, mas legal, ele quer implantar, ele quer ter o sistema dele reconhecido pelo mercado, seja para atender um cliente específico, seja para atender um nicho de mercado onde ele quer entrar, seja para atender um país específico. Você mencionou o Japão, a gente sabe que nesse momento em que a gente está agora, né, a gente está vivendo aí uma iminência de alguns bloqueios comerciais, sempre tem ali a Europa, sempre tem a Rússia, que importa a carne do Brasil, sempre tem... Então tem várias questões assim que exigem certas certificações ou certas comprovações de atendimento a vários preceitos aí que estão ao redor dessa indústria, né? Quais são as referências mais importantes? Quais são aquelas que você enxerga como relevantes aí para a empresa decidir, né? E se tem diferença entre essas referências, assim como ISO, como boas práticas de fabricação, como FSSC, você percebe, assim, alguma delas se destacando, alguma que faz mais sentido para um tipo de negócio e outra para outro tipo de negócio? Conta um pouquinho, assim, daquilo que é mais relevante, né? O que eu escolheria para minha queijaria, por exemplo, né? Não, é assim, historicamente, alguns setores, né, dentro da área de alimentos, pendem para uma ou outra certificação. O que eu acho que é importante a gente entender para o negócio de alimentos, né, existe uma iniciativa global, né, que é o GFSI, que ele orienta, né, a maior parte das certificações voltadas para a segurança do alimento. Então, elas têm, digamos assim, o mesmo core, assim, elas têm a mesma estrutura central, né? Elas se propõem a oferecer a mesma ideia, né? As formas mudam. Então, você pega, por exemplo, uma FSSC, que é base ISO, né? Portanto, sendo de base ISO, o sistema de gestão ele é muito mais livre para que você monte ao seu gosto, né? Certo. Do seu jeito. É menos prescritivo, né? Menos prescritivo. É a norma, dentro da segurança do alimento, é a norma menos prescritiva, talvez seja a única, vamos dizer assim, entre aquelas principais que dominam o cenário, a única que não seja exatamente prescritiva. Só recentemente a gente começou a ter alguns requisitos, entre os requisitos adicionais da FSSC, que definem, por exemplo, uma periodicidade. No mínimo anual. Isso nunca houve antes. Isso é muito recente agora. Isso é muito recente agora dentro dos requisitos da FSSC, dos requisitos adicionais. Mas isso é recente. Por característica, a FSSC, que é base ISO, sempre deixou a gente muito à vontade para fazer do nosso jeito. Isso pode ser bom, né, porque dá liberdade à organização, mas também, não sendo prescritiva, coloca a organização, obriga a organização a um nível de maturidade já desde o início, talvez mais elevado. Porque não sendo uma norma prescritiva, você precisa já partir de um ponto onde você entenda que aquele desenho te atende e é suficiente para, no caso, suficiente para certificar-se. Então, talvez essa característica exista numa FSSC, que é base ISO, de oportunizar que essas organizações partam já de um grau de entendimento de gestão mais elevado. Você pega outras normas, a gente pode ter BRC, IFS, enfim,
Eu conheço tanta gente que cuida dessas normas aqui no Brasil, que eu não quero nem ficar dando exemplo de outros, senão daqui a pouco vão bater aqui, quando a live bater lá o pessoal, mas você não citou a minha, você falou a outra, mas Esqueceu, não falou. É, você não lembra mais mas de mim. assim, eu vou colocar dentro do conjunto das normas que são prescritivas, e elas têm essa característica mais de ser um checklist, então, isso dá mais, talvez, segurança para a organização a ser certificada. Uhum, Por outro lado, é um cara crachá, então, assim, sim. tem, não tem, não tem, né? Uhum, Então, uhum, facilita a vida do auditor, uhum, facilita, talvez, a vida da organização, mas expõe mais fragilidades no atendimento. Eu acho que, no final das contas, Flávio, para ser bem honesto, eu acho que A ou B, para evitar uhum, falar sim. das normas, essa ou aquela, mas assim, A ou B, se o seu desejo de certificar for genuíno, né, você vai estar bem salvaguardado por qualquer uma, porque lá em cima existe um GFSI, uma Iniciativa Global da Segurança do Alimento, que define, né, Uhum, um conjunto de características que essas normas precisam ter, um conjunto comum, através do uhum, qual essas normas têm equivalência. Então, uma ou outra. Agora, a indústria de bebidas aqui no Brasil puxou muito, 20 anos atrás, já prestes a fazer 20 anos, uhum, quase 20, a indústria de bebidas aqui no Brasil puxou muito a FSSC, e no início era ISO, né? Nem era FSSC. Então, você sim. vai ter ali a indústria de bebidas, você vai ter a indústria de frutas, sucos e polpas, a indústria de embalagens, muito puxada para a Uhum, FSSC. Claro que isso também se transforma ao longo do tempo, mas historicamente o processo se construiu assim. E indústrias mais ligadas à produção animal, e a gente está falando uhum, de carnes, de lácteos, né, laticínios, mais orientados para normas mais do caráter mais prescritivo, como BRC, IFS, tá. enfim, tantas outras ali. Tá? Então, essa característica ela se forma historicamente. E até por exigência de um mercado internacional, porque nos Estados Unidos ou na Europa, assim, as normas que mais se aplicam aqui e ali, né, Uhum, se altera bastante. O cenário não é exatamente o mesmo que a gente vê aqui do que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos. Então, também depende muito da demanda externa que existe. sim, Ah, você vai sim. exportar para a Europa, para os Estados Unidos, e o cliente lá está pedindo que seja tal certificação. Mas, no fundo, em resumo, Flávio, eu acho que, assim, A ou B, Uhum, se você tem o propósito de fazer bem feito, você vai fazer uma boa entrega, né? sim. Agora, os arranjos para você passar na certificação, os arranjos anuais, né, que Sim, sim. caracterizam uma cultura de certificação, e aí a gente tem que ser também muito, muito claro sobre isso. Existe uma cultura de segurança de alimento, uma cultura de qualidade, e existe Uhum, uma cultura de certificação, e elas não são sinônimos. A cultura de perfeito. certificação é uma cultura orientada para o papel, para o Uhum, registro, para o documento, para fazer funcionar no dia. Então, no dia eu limpo, no dia eu arrumo, no dia eu registro, no dia eu apresento, deixa o auditor vir que a gente vai bater no peito e vai entregar. No dia, essa é a cultura de certificação. uhum, Muito comum. claro. Agora, a cultura de qualidade, a cultura da segurança do alimento, que esperávamos nós que fosse a cultura que morasse no Uhum, coração das organizações todos os dias, essa é uhum, mais rara, né? é. Mas é uma tentativa que a gente vem fazendo de trazer esses elementos para as indústrias para que talvez se apaixonem por esse negócio como deveriam ter se apaixonado lá atrás quando decidiram participar disso, né, cara? Sim, sim, sim. Porque no final das contas, isso é uma das coisas que a gente também prega e sempre discute, né? De que nenhuma norma, as normas elas não são criadoras de tendência, elas não são criadoras de moda, né? Elas não trazem vanguarda nenhuma, elas não. Eu acho que nem tem essa expectativa. E é legal a gente falar nisso também, porque, claro, as pessoas que estão nos assistindo, assim, algumas delas são da área, são do setor e entendem muito bem isso que a gente está falando, e algumas estão começando, estão ouvindo isso pela primeira vez, né? Estão no início de Sim, carreira, então sim. é legal a gente.
desmistificar essas coisas todas, né, Cris? De que certificação não tem nada a ver necessariamente com bons resultados, né? Assim, com Exato. uma empresa séria, né? Embora, Flávio, é importante Uhum. dizer aqui, assim, bom, as normas cumpriram um papel muito importante e ainda cumprem um papel muito importante. Eu preciso ser claro nisso, para depois não parecer que o Christian é contra as normas, que ele bate contra as normas. Não tem nada a ver. As normas, elas cumpriram um papel muito importante. Hoje, é mais seguro você consumir alimentos aqui no Brasil do que 20 anos atrás. Eu não tenho a Claro, menor dúvida disso. Hoje é claro. muito mais seguro. Porque hoje se fala muito mais na indústria sobre APPCC, sobre Uhum, perigos e riscos, né, sobre controle de perigo, pontos críticos de controle. Então, claro. esse linguajar, né, ele é muito mais presente nas Uhum, organizações do que 20 anos atrás. Então, as claro. normas cumpriram esse papel de trazer para a discussão a importância dos controles, a importância do básico, né, das boas práticas. Então, tudo isso Uhum, veio à tona também através das certificações. Então, existe um mérito, sim. claro. Então, as organizações têm esse mérito, né? A questão que eu trago é que as certificações não foram suficientes para estabelecer no setor de alimentos uma cultura de qualidade. É isso. Uhum. Né? Não, O perfeito. máximo que a gente conseguiu fazer foi criar uma cultura de certificação. Né? É, que eu entendo como um efeito colateral, né? É lógico que a intenção é boa, né? E a intenção desse esquema todo de certificação criado, desde o IAF, que vem É, se é, desdobrando até chegar no auditor é. lá na ponta, isso tudo obviamente tem uma intenção legítima e tem muita gente séria nesse processo todo. Sim, 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 claro. Mas como todo, né? Mas como toda iniciativa também tem formas diferentes de você chegar nos mesmos objetivos, então muitas vezes os princípios são diferentes. Mas era justamente aí que eu queria chegar, né? Assim, sendo as normas não um criador da tendência, o que, que ela é? É uma resposta à sociedade, é uma resposta ao mercado, né? Então, um exemplo que não tem nada a ver com a história dos alimentos aqui, mas recentemente, em 2023 ou 24, não me lembro exatamente agora, acho que 23 para 24 justamente, acho que a publicação foi em 2024, foi criada uma norma de gestão para inteligência artificial, né? Quando esse assunto se tornou relevante, na verdade já era relevante há muito tempo, mas teve aquele boom, né, da OpenAI e da popularização do uso das inteligências artificiais, teve uma resposta a isso que foi a criação de uma norma que pretende que empresas que empregam essa tecnologia tomem conta de certas coisas, gerenciem certos riscos, né? Então, no final das contas, é um pouco daquilo, né? Empresas certificadas, em tese, têm uma segurança maior de que elas seguem certos preceitos, né? As próprias normas, no início delas, dizem que adotar ou ser certificada naquela norma não é garantia de que um Exato. produto vai ser perfeito, ou não vai haver acidentes, ou. ah, Exatamente. né? Então, assim, claro, é um conjunto de coisas, então acho que faz bastante sentido. E dentro da ideia de alimentos também, isso também me parece muito claro, porque a norma vem para cumprir e para atender certos setores ainda mais específicos, né? É que, por exemplo, talvez seja a única maneira de um mercado específico, como o mercado dos países islâmicos ou né, de cultura judaica, né, garantir que os alimentos deles foram produzidos segundo certas características ou certas Tradições. orientações, seguir as certificações, né, bem específicas, né, que é o halal e o kosher, né, Isso, Cris? isso aí, isso aí. São tradições, isso inclui elementos religiosos, né, que para nós aqui no Ocidente, né, são menos considerados, né, pelo menos em relação a essas práticas que envolvem a fabricação do alimento, mas que são muito presentes, são reais, e diversas indústrias no Brasil precisam lidar com esses requisitos quando pretendem exportar para esse mercado.
Agora é aquilo, né, Flávio, assim, meio que já com um olhar assim, talvez para quem está assistindo a gente aqui, possa Uhum, pensar sobre os desafios, né? Porque a gente está falando da formação de uma cultura de qualidade, uma cultura de segurança de alimentos, e aí a gente tem que pensar que a organização, ela vive subculturas, né? Porque dentro de uma organização a gente tem diversos públicos, né? E com expectativas e demandas distintas, né? Então, você tem algumas camadas nas organizações que têm compromissos diferentes com o resultado, né? claro. E a cultura, ela se forma quando há esse alinhamento, né? E por isso talvez seja tão difícil a gente falar sobre a formação de uma cultura de qualidade da segurança do alimento, porque daí eu preciso enxergar uma liderança de topo que Certo. realmente tenha como propósito, né, a fabricação e a comercialização de alimentos seguros, né, e que faça disso o seu norte, né, a sua bússola. Aí a gente vai ter uma liderança, né, um conjunto de lideranças ali, médias, né, que não só compram essa ideia, mas principalmente passam a ter a permissão de ser garantidores dos requisitos, porque eu acho que esse é o ponto. Porque, assim, se você é uma liderança. Se você me perguntar, Christian, qual é o lugar hoje dentro da indústria que você não gostaria de estar? Eu vou dizer para Hum. você, eu não queria ser gerente de nada. É O aquela, pior lugar. O é o recheio do achatamento, pô. sanduíche. Claro, essa turma está doente, claro. Essa turma está adoecendo, cara. Porque eles Claro. sofrem a pressão do topo e precisam conviver com as demandas da operação. E aí Uhum. eles são o recheio desse sanduíche. É uma posição muito difícil. Então, assim, a partir do momento que você tem uma alta liderança que entende o negócio, né, através do propósito de produzir e entregar alimentos seguros, você não só passa a ser alguém que lidera pelo exemplo, Uhum. como você passa a dar permissão, porque eu acho que essa é a melhor palavra. Você passa a dar permissão para que os seus líderes possam ser guardiões dos requisitos. Que hoje um gerente tem muita dificuldade de fazer esse exercício, né, de ser um guardião dos Uhum. requisitos, porque ele precisa lidar com eficiência de linha, com resultados, com a sustentabilidade, com não sei o quê, e ele tem que lavar, mas precisa economizar água. Ele tem que produzir, mas precisa economizar energia, né? Certo, Então, assim, ele tem certo. que fabricar, mas ele tem um headcount que ele não pode colocar 10 caras ali na máquina, ele tem que trabalhar com 4, onde Uhum. seguramente ele precisava de 6 ou 8. Então, assim, É. eh, essa liderança de topo, ela tem a oportunidade de fazer muita diferença, porque ela dá permissão para que os gerentes possam fazer o seu trabalho. E a partir daí a coisa acontece. Então eu acho que tem porque assim, a operação, na base, a operação e as lideranças imediatas da operação, eu honestamente não os vejo como problema quando a gente fala sobre cultura. Então fala-se Certo. muito assim, a cultura começa na operação. Cara, olha só, fazer o time usar touca e lavar as mãos é o menor dos meus problemas. Esse pessoal vai cumprir as regras, desde que eles se sintam seguros para isso. Porque senão a Sim, gente passa a sim, acusar a operação e fala, mas o cara não sim. lava a mão, o pessoal não está usando touca, o pessoal não tem higiene, o pessoal não registra, o pessoal não... Mas, gente, é tanta coisa que eles estão vendo acontecer, né? Claro, Que a gente precisa perguntar se os estímulos que a gente entrega para essas pessoas são os corretos. Porque, claro. às vezes, a gente não está entregando o estímulo correto. Então, a gente está falando de usar touca, lavar a mão, não sei o quê, mas o dono está entrando de qualquer jeito, com relógio, fazendo visita nas horas que não pode, para fazer uma visita guiada sem ninguém usar avental. Às vezes você fala de lavar as mãos, mas você não entrega um sabão, você fala de secar as mãos, mas você entrega um papel esfarelento, que o cara puxa lá na É. papeleira e esfarela tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que esse público de operação e liderança imediata da operação, eles Uhum. vão responder aos estímulos que a gente entrega. Então, se Uhum. a gente conseguir
dar para esse público as condições de trabalhar. E por condições, eu não estou falando só, Flávio, de condições de recursos Financeiro. materiais, do tapão, da vassoura, da touca ou do avental. Recursos como o meu tempo, o meu conhecimento, né? A minha amizade, né? O meu cuidado, né? Com ele. Então, se a gente entregar os recursos que eles precisam, eles vão responder. Então, eu acredito de verdade que o grande desafio para nós, do desenvolvimento de uma cultura de qualidade e de segurança do alimento, é trabalhar essa liderança que hoje está sofrendo, tá? Para entender como, apesar de, eles podem performar. Sim. Eu acho que aí está a chave, né? Sim. Porque você não vai conseguir bater na porta de um CEO e falar assim, a partir de hoje você seja limpo, hein? A partir de hoje você não leva mais visita para dentro da fábrica sem usar avental. E a partir de hoje você, por favor, não venha querer aprovar produto sob concessão, com desvio, botando pressão no teu gerente para ele assinar um negócio que ele não quer. Você não tem como fazer isso. Não funciona, claro. Você não transforma a pessoa, e aí essa liderança, às vezes, você é um, ou dois, ou três, é uma liderança que você que é um personagem, você sabe Sim. quem é, então você não consegue fazer esse trabalho com o João ou o José, porque João e José, o que eu tenho de idade, eles têm de indústria, então assim, mas o segredo, Flávio, é você mostrar para essa liderança média, com muita clareza, que, apesar de, e o termo é esse mesmo, apesar de todas as dificuldades, apesar da falta de recursos, apesar da falta de apoio da alta liderança, então, assim, apesar de, você consegue entregar um resultado por você. E aí vai entrar com sentido, propósito, o que o cara está fazendo ali, né, o que ele quer para a vida dele. Aí é entender esse grupo, né, com as necessidades do indivíduo e trabalhar esse indivíduo para que ele possa performar bem. É um trabalho difícil, claro, mas é uma saída possível. Não, e isso com certeza é o que vai trazer resultados. Você está contando né, desenvolvendo esse raciocínio, né, Christian? E eu estava lembrando, é um exemplo que até não vem da área de alimentos, mas é muito parecido e eu imagino que você até tenha exemplos parecidos com esses, não é segredo para ninguém, saiu na mídia recentemente o caso da moça que morreu, né, e que junto com o marido estavam lá tendo uma aula de natação numa piscina, né, e houve ali uma dosagem errada do cloro, teve ali os produtos utilizados foram diferentes, né, que era uma atividade sendo feita, se eu não me engano, pelo segurança ou pelo manobrista da academia, não é? Isso aí. Né, a orientação e a anuência, obviamente, a concordância do dono daquela academia. Dono da academia. Isso, Então, é um pouco disso, né, cara, assim, quer dizer, o sujeito cumpre as ordens, claro, né, vai ter um caso ou outro aí que pode ser algum caso de descumprimento e tudo, mas normalmente a minha experiência é parecida com a sua, né, de que a gente, quando vai nas empresas, as questões de conformidade ou não conformidade, ou fazer certo ou errado, raramente estão no nível operacional, né, assim, de fato uma orientação, a cultura não nasce dali, ela vem de cima, né? Então, que exemplo, né? O que moral teria um diretor ou um dono de uma empresa como essa de exigir que o funcionário dele faça diferente, né? Flávio, você vê, olha só, você, assim, uma situação super comum, você vê uma liderança chegando na abertura de um turno, né, numa manhã qualquer, de terça-feira, de quarta-feira e tal, e ele bate palma no começo do turno e fala assim, e aí ontem, quanto deu? Quanto deu? Quando essa liderança pergunta quanto deu, ela está querendo saber quantas toneladas, quantas caixas, né? Então, ela dá um recado muito claro, todos os dias, que ela está interessada em volume. Você não vê, Flávio, uma liderança
batendo palma às 8 horas da manhã eu sei, pessoal, como foi ontem? Como foi? Alguém se Uhum. machucou? Teve retrabalho? Estava tudo conforme? Tivemos perda de embalagem? A gente perdeu algum produto por não qualidade? Então, todos os PCCs estavam sob controle, né? Os PPROs também. As suas Uhum. práticas de fabricação não têm alguma questão que eu preciso me preocupar. Você não vê uma liderança perguntando como foi ontem, Certo. mas você encontra grande parte das lideranças perguntando quanto Sim. deu ontem. Então, não adianta uma vez por ano, numa semana da qualidade, você colocar um microfone na Uhum. lapela desse cara para ele falar para todo o público sobre a importância da qualidade, se quando a coisa aperta, a decisão dele sempre, é orientada por volume, sempre é orientada para a Uhum. entrega. As pessoas estão vendo isso, então os recados do dia a dia são muito mais potentes do que um Sim. discurso ou Sim. do que uma política de qualidade, missão, visão, valores que estão pendurados ali, que E isso são aí não, iguais em 9 entre 10 empresas. só salvar como e fazer e trocar a logomarca, né? E, Exatamente, cara, exatamente. e isso aí não dá para esconder, né, Cristo? Porque esses exemplos que você deu, né, assim, da maneira como a pessoa aborda certos assuntos já é implícito, você não É escolhe fazer desse revelador, jeito. Então aquilo é o que é, é, né? é revelador da cultura. É um recado Indisfarçável. fortíssimo. É um recado fortíssimo. Agora, você não vê uma liderança, ou raramente você vê alguma liderança que está lá na fábrica acompanhando um problema evidente Uhum. na linha e mandando parar, mandando retrabalhar por motivos de qualidade ou de segurança, sabe, interferindo ali e dando um recado claro, olha, a partir deste ponto o produto é inseguro e eu estou Uhum. dizendo para você, olhando nos seus olhos, que eu não quero que a gente siga produzindo dessa forma. Chegou Uhum. nesse ponto aqui, você vai descartar, você vai retrabalhar, mas isso não pode seguir para frente. Você raramente vê uma liderança de topo, né, ou perto do Uhum. topo, com esse discurso no dia a dia. Você não vê. Você vê muita preocupação com volume, com entrega, mas você não vê essa participação ali. E aí, obviamente, a cultura que se forma é aquela Uhum. que a gente escuta no café, no Sim. refeitório, no fretado, que é onde os recados são efetivamente transmitidos. Né? Perfeito, perfeito, Cris. Acho que a gente tá tendo sucesso aí nessa nossa expectativa ou no nosso desafio aí de tentar mostrar que muitas vezes aquilo que está no papel é diferente do que acontece na prática e é isso que faz diferença, né? Você lidar com aquilo, com esse modo, esse comportamento, esse modo de agir das organizações, que é o que de fato vai levar onde ela precisa chegar, né? E assim, com toda a tua experiência, esses anos todos trabalhando com isso e essa especialização que você acabou tendo na área da cultura voltada para a segurança de alimentos, né? Se a gente pegar aqui um profissional que tenha, né, que tá se vendo nessas histórias que a gente está contando, que você está contando, né? Ele ouve isso e fala, puta, na minha empresa é exatamente assim, né? O que está escrito a gente até cumpre e tal, mas por baixo do pano a gente escolhe o fornecedor mais barato, mesmo que a qualidade não seja parecida, a gente vai pelos Uhum. atalhos, a gente, né, faz pequenas concessões ali o tempo todo. O que esse profissional aí, eu não sei se em cada um dos níveis, talvez, né, a resposta vai ser diferente, né? O operador, o gerente e o diretor da empresa certamente teriam Uhum. caminhos diferentes para lidar com isso. Uhum. Mas o que eles podem fazer? Que caminho tem para mudar Não, essa cultura? Ou é caso perdido? não. Eu acho que não é caso perdido, não. Primeiro eu procurei essa pessoa para dar um abraço. Um abraço. E ofereceria meu Sensacional. ombro, né? Ofereceria meu ombro. Você pode. Quando essa pessoa parasse de chorar, eu falaria assim: olha, cara, tem algumas coisas que a gente pode fazer, tá? E eu acho que aí reúne um pouco da minha prática, assim, acompanhando essa trajetória de profissionais que trabalham com sistema de gestão, formando profissionais que trabalham com sistema de gestão. Eu também tenho um trabalho de mentoria
de profissionais que trabalham na gestão da qualidade e na gestão da segurança do alimento. E nessa formação, durante essa mentoria, a gente orienta para algumas saídas possíveis. Então, eu acho que tem algumas saídas possíveis para a gente tornar o plano mais factível. Acho que o primeiro ponto é alinhar os indicadores da liderança. Assim, acho que toda a liderança, deve compartilhar indicadores de qualidade e segurança do alimento. Toda a liderança. Em todos os níveis, de todas as áreas. Acho que indicadores de qualidade e segurança do alimento têm que ser compartilhados por toda a liderança. Tá? E indicadores que sejam medidos, né? Mas também indicadores comportamentais. Então, indicadores do tipo reporte de desvios, ações preventivas, aderência operacional às boas práticas. Então, indicadores comportamentais, inclusive. Todas as lideranças devem compartilhar esses indicadores. Então, acho que esse é o primeiro ponto, alinhar os indicadores da liderança. Tem um segundo ponto que eu acho que é eliminar a punição de quem faz certo. Porque hoje existe uma prática muito danosa das organizações, que é apontar o dedo na cara de quem manda parar, né? Então a pessoa está tentando fazer o certo, né? A pessoa está interferindo, fazendo um reporte de um desvio, interferindo para parar uma produção que vai colocar o processo ou o produto em risco e tal, e essa pessoa, via de regra, ela é apontada como alguém que bota freio no processo. Isso acontece de forma mais ou menos velada, ou mais ou menos exposta, mas é uma prática. As organizações têm um caráter punitivo para quem tenta fazer certo. Então, eu acho que tem que ter formalização de proteção para essas pessoas que se dispõem a fazer reporte. E um trabalho forte de segurança psicológica por toda a organização para permitir que as pessoas possam se expressar, tirar dúvidas, pedir ajuda, dizer não, né, falar sobre seus erros. Então, tem um trabalhinho aí para fazer nesse campo da segurança psicológica. Depois tem um outro ponto muito importante, que é aproximar a qualidade da produção, aproximar a qualidade da operação. A qualidade, o time de qualidade, historicamente se acostumou a ser apontador de desvio. Então, vai lá com aquele caderninho, aquele checklist, e fica apontando o que está errado. O forro, não sei o quê, o piso, isso aí. Gente, o coitado do operador não tem nada a ver com o forro, cara. O dinheiro não sai do bolso dele. Não é ele que vai consertar o forro nem o piso. E o cara fica tomando e perdendo, às vezes, bônus e participação nisso ou naquilo e tirando nota baixa por uma questão que não é dele. Isso é ultrajante, isso é péssimo para aquela pessoa e faz muito mal para o clima organizacional. E a qualidade veste bem esse papel historicamente. Então, assim, eu acho que a qualidade tem que urgentemente se livrar desse papel e ser mais apoiadora da operação na busca por soluções. E eu acho que a qualidade não precisa, os profissionais da qualidade, esse é um recado muito claro, não precisam esperar que a alta direção, né, dê uma indicação nesse sentido. Eu acho que hoje, qualquer profissional da qualidade tem a oportunidade de fazer diferente, sendo mais apoiador e menos apontador. E partir dele essa iniciativa, né? Não depender da... muitas vezes até arriscar, né? Não depender da autorização, não depender do estímulo. Chegar lá e falar, meu amigo, ó, isso aqui, tenta fazer assim, vamos fazer isso aqui, eu venho aqui, a gente vai testar junto, a gente vai tentar fazer isso junto, eu vou te dar o suporte, deixa eu correr lá agora, mas já eu venho aqui para te acompanhar fazendo essa higienização, a gente faz junto, falta isso na qualidade. Bom. Tem outros pontos ainda, só para a gente dar um fechamento, que eu acho que é desenvolver a liderança operacional, em cadeiras, né, vamos dizer assim, em competências que são esquecidas, ética, gestão de conflitos, comunicação não violenta, porque a nossa liderança não é preparada para isso. Sim. Eu acho que tem que ter uma questão também que envolve estrutura, infraestrutura e confiabilidade. Um recado muito claro tem que ser dado para a operação de que a organização tem o desejo de evoluir tecnologicamente, a intenção de melhorar a infraestrutura e o ambiente de trabalho. Acho que isso tem que ser comunicado com muita clareza, tem que ter um plano muito claro e conhecido por todos do que a organização pretende fazer no sentido de melhorar a infraestrutura
e condições de trabalho. Eu acho que isso tem que ser conhecido por todos, né? A operação tem que saber que tem uma alta direção preocupada com as condições de trabalho. E É um conhecer recado o importante a plano, ser dado. Sim. e conhecer o plano na linha do tempo. E, por fim, eu acho que tem mais uma coisa, que é mexer nas nossas capacitações. Esse negócio de treinamento em sala, isso aí, e aí passa a lista de presença, a pessoa só assina. Né? Eu acho Agora, que a então, gente nem tem. isso mais, né, Cris? É assistir o vídeo na plataforma EAD, né? Mas é isso, cara, né? E eu acho que a gente tem a oportunidade de trabalhar hoje com simulações, cases para tomada de decisões, storytelling. Então, eu acho que tem alguns recursos que a gente pode usar ali, né, para capacitar essa turma de um jeito diferente do que a gente vem fazendo. Então, acho que ali, acho que são 6 pontos ali, 5 ou 6 Legal, pontos que eu legal. trouxe, que eu acho que são um recado, assim, para quem quer tentar começar a fazer diferente dentro da indústria. Acho que isso é o apesar de que a gente falava agora há pouco. Né? Então, assim, apesar de ou não havendo o suporte que a gente espera da alta liderança, algumas ações a gente consegue aqui e ali tomar para tentar alavancar essa cultura positiva. Né? Agora, no grande sonho, você tem uma liderança de topo absolutamente comprometida, envolvida, participando de todas as etapas, cobrando por melhorias ali para a qualidade, para a segurança do alimento. Mas esse é o sonho, né? Não, sem dúvida. E assim, claro, a empresa perfeita não existe, né, Cris? Ela tem muitas organizações que já estão próximas disso, outras que, né, Sim, como você sim, sim. mencionou, tem um passado que levou a um ponto diferente hoje. Então, assim, todos têm a sua história para contar e em momentos diferentes aí, todas elas têm para onde evoluir. E acho que essa costura final aí ajuda muito a gente entender isso e vale ouro, né? A perspectiva de que, claro, a vida como ela é diferente do que está nos livros, mas existe caminhos, né, para desenvolver essa cultura e desenvolver esse comportamento que leva a resultados mais seguros aí dentro de uma indústria que de um mercado que depende tanto dessa segurança, né? É o que eu acredito, é por isso que eu estou aqui, né? Eu estou aqui por conta disso, porque eu acredito que é possível, né? Eu trabalho com Claro. cultura desde 2013 para 14, então já vão aí 10 anos, algo mais que isso, e quase que integralmente desde 2017, 2018, e eu acredito que é possível, só por isso eu sigo, né? Claro, claro, verdade. Cris, sensacional, cara. Eu acho que essa conversa foi esclarecedora. Eu acho que traz muitas informações, traz muita esperança, né? Também. Acho que isso é, no final das contas, o Eu que a acho que gente sim, precisa. eu acho que sim. Acho que a gente trouxe um desenho, mas trouxe também as práticas que podem ajudar a Sim, gente, né? claro, claro. Cara, eu só tenho a agradecer. Fica à vontade agora. Acho que é um espaço interessante aí para você, Cris. Falar um pouco sobre você, sobre tua empresa, né? Sobre como é que as pessoas que assistiram isso aqui querem te procurar para pedir ajuda, para ouvir mais histórias, né? Para obter É, insights aí contigo. Como é que elas te encontram? Bom, a gente tem a rede social que está aqui embaixo, eu acho, né? Está Com aqui certeza. apontando aqui para me Sim, achar no Instagram, estou no LinkedIn também. Ali vocês vão me procurar como Christian Leal Roque, né? No certo. LinkedIn, onde a gente pode conversar mais sobre esse tema de cultura de qualidade, cultura de segurança de alimentos. Mas é isso, cara. Eu acho assim, para finalizar, todos nós, líderes, nós temos um compromisso com as pessoas, né? E a gente precisa entender como é que as pessoas funcionam para poder suportar, né, dar esse suporte, apoiá-las nas suas emoções, no seu desenvolvimento. Eu vim, ao longo dos anos, tentando desenvolver essas competências em mim, para que eu pudesse chegar aqui como alguém apoiador, alguém que possa orientar, ajudar, conduzir, né? Então, eu tenho tentado conduzir minha trajetória dessa forma, e aí eu acho de verdade que as lideranças dentro da indústria também poderiam usufruir, né, Uhum. dos benefícios dessa trajetória à medida que a gente desfaça um pouco mais as nossas, né, a gente se despeça das nossas vestes técnicas, né, e entenda que a gente precisa também, para liderar, a gente precisa entender
como é que as pessoas funcionam, e aí a gente vai ter que buscar elementos na psicologia, vai ter que buscar elementos na filosofia também. Então, hoje, ser um gestor, né, que busca resultados através das pessoas, vai ter que entender do funcionamento dessa máquina que é o homem. Maravilha, perfeito. Cris, só tenho a agradecer a você, obrigado pela Poxa, oportunidade, obrigado pela aula, né? Obrigado Imagina, pela. foi um bate-papo, né? Foi um bate-papo super Uhum. interessante, cara. Te agradeço demais também. Não, legal. E com certeza, né? Aqui na descrição estão todos os links, acessos. Você também pode colocar, você que está assistindo esse vídeo, coloca aqui nos comentários ou coloca no chat suas dúvidas, suas colocações, as suas opiniões, sua discordância, elogios, ofensas, né? Fiquem à vontade aí para usar o espaço. Usar o espaço para. Porque, mais uma vez, né, a gente, sem dúvida, né, somos organizações que prestam serviços nessa área, mas mais do que vender, a gente quer também criar essa cultura que perpassa todo o mercado. A gente quer criar discussões de alto nível, trazer conteúdo, porque a gente entende que é uma das maneiras de fazer com que o mercado seja cada vez mais esse mercado de gestão, né, que tem tanta gente, com tantos objetivos diferentes, com tantas histórias aí também que a gente ouve, né? A gente imagina que trazer discussão de alto nível seja uma maneira de tornar um ambiente mais saudável, inclusive para todos nós, né? Então, agradeço mais uma vez, Cris. Suas portas estão abertas aqui para você. A gente Obrigado. Foi tão legal que você com certeza será chamado para outros bate-papos aí conosco. Vamos. Tamo junto. Eu gosto, cara. É o que eu mais gosto de fazer. Maravilha, então, pessoal. É isso aí. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, Fábio. Obrigado. Valeu.